Estamos começando mais um Professor Nelson Júnior Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 3. Sinto muito. O autor inicia o capítulo 3 fazendo um relato. Ele diz o seguinte: éramos apenas um grupo de jovens sem nada para fazer em uma tarde quente de verão. Centenas de famílias tinham se reunido em um acampamento bem à moda antiga durante uma semana, ficando em barracas ou motorhomes. Com o tempo à nossa disposição, pegamos algumas pedras da estrada de cascalho e começamos a jogá-las em um galpão que guardava lenha nas redondezas ou proximidades. Começamos com um pequeno punhado de pedrinhas e depois passamos para alguns punhados com pedras maiores. Em seguida, jogamos um monte de pedras de uma vez que choveram em cima do motorhome. Achamos legal o som que a pedra fazia no metal, até que dois caras grandes vieram correndo em busca dos agressores. Corri obstinadamente e de alguma forma me livrei deles. Mas eu ainda tinha um problema. Aquele motorhome estava bem ao meu lado. Eu reconheci aqueles caras e tinha certeza de que eles tinham me reconhecido também. Será que eu teria que me esconder até o resto da semana? Furtivamente, entrei no meu motorhome e minha mãe persuadiu-me a contar a história para ela. Então veio a parte mais difícil. Eu tive que pedir desculpas aos nossos vizinhos. Minha mãe até começou meu discurso dizendo: meu filho tem alguma coisa para dizer a vocês. Nada poderia estar mais longe da verdade. Mas, depois de pedir desculpas e ter que repetir porque eu não tinha dito tudo claramente, tudo mudou. Eu estava livre de um fardo terrível. Se pedir desculpas não era tão difícil, eu provavelmente iria fazer isso mais vezes. Como seres humanos podem se conectar a um Deus tão puro e santo? Em primeiro lugar, Deus nos procura. Ele demonstra seu amor de forma contínua. Mas como é que responderemos a isto? Como deveríamos responder e como podemos responder? Uma típica resposta humana é negar nossa necessidade de Deus e nossa separação dele. Estou muito bem, dizemos, na esperança de nos convencer disso e convencer os outros também, e repetimos isso com frequência. Outra resposta comum é colocar a culpa em alguém ou outra coisa. Não é minha culpa, podemos dizer. É por causa dos meus pais, ou foi culpa de um irmão ou de um amigo que me fez fazer isso. Ou talvez culpamos as circunstâncias e dizemos: foi falta de sorte. Redirecionar a culpa foi algo que começou neste planeta com Adão e Eva, e achamos mais fácil continuar essa prática. E depois, há a tentativa familiar de encobrir as coisas. Imaginamos que podemos esconder o nosso erro, mas essa atitude muitas vezes requer táticas adicionais quando as anteriores são desmascaradas. Acabamos vivendo com a culpa do erro anterior, mais o medo de que os outros erros sejam expostos. Apenas uma reação a essa bagunça pode realmente nos conectar com o Deus que estende a mão para nós. Em termos bíblicos, isso é chamado de arrependimento. Estamos mais familiarizados com a expressão sinto muito, mas só vale o sinto muito que a pessoa diz quando ela realmente sente dessa forma. Não vale apenas aquela máscara superficial que diminui o acontecido, esperando que ele simplesmente seja esquecido. Quando as pessoas estão convictas de que realmente fizeram a coisa errada, a melhor coisa a fazer é se arrepender. João disse a seus ouvintes para seguir esse conselho e usou o símbolo do batismo para demonstrar um começo limpo. Pedro ofereceu o mesmo conselho. Jesus, no final do seu tempo com os discípulos, disse-lhes que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus disse que há perdão para os pecados de todos que se voltam para ele. E o que é realmente o arrependimento? O que significa se arrepender? O genuíno arrependimento tem dois componentes:
a angústia pelo que aconteceu e a vontade de mudar para que isso não aconteça novamente. Pessoas verdadeiramente arrependidas sentem muito pelo que as suas ações têm causado nos outros. Elas não sofrem apenas pelas consequências dos seus atos em si. Pense numa ocasião em que você quis muito não ter feito alguma coisa. Talvez você tenha dito uma pequena mentira que depois se transformou em algo muito maior. Talvez você tenha dito algo sobre alguém e depois isso se espalhou como um incêndio. Lembre-se de qualquer coisa que tenha feito que tivesse errada e posteriormente se voltou contra você. E então você lamenta pelo fato de ter tomado essa decisão. Porque as coisas estão ruins no presente e você se arrepende pelo que fez no passado. Mas isso não é arrependimento. Judas, aquele que traiu Jesus, sentiu-se tão mal pelo que fez que cometeu suicídio. Ele estava tão arrependido, mas não iria mudar. Quando Esaú estava com fome, vendeu seus direitos, que eram seus, como filho primogênito em troca de uma única refeição. Aquele direito não teve nenhuma importância para ele, até que seu pai se aproximou da morte e a herança logo seria dada a seu irmão mais novo. Ele estava arrependido de ter vendido sua primogenitura, mas não tinha intenção de mudar. Na verdade, o que estava prestes a acontecer despertou a sua ira e ele começou a tramar o assassinato de seu irmão. Balaão admitiu sua cobiça pecaminosa quando descobriu um anjo com uma espada desbanhada prestes a matá-lo. Estar diante da morte fez com que ele parasse com suas tramas, mas quando essa ameaça diminuiu, ele continuou a fazer exatamente o que tinha planejado fazer inicialmente. Será que isso era arrependimento? A resposta simples é não. Faraó, o líder do Egito, é um exemplo de uma pessoa que se sentiu triste, mas não se arrependeu, não fazendo nenhuma mudança no episódio em que Deus libertou o seu povo da escravidão. E o ciclo que se seguiu foi este. Moisés disse a Faraó para deixar os israelitas partirem. Faraó disse não. Deus enviou uma praga. Faraó deixaria os israelitas partirem se Deus interrompesse a praga. Moisés pediu a Deus que cessasse a praga e ele o fez. Faraó disse a Moisés que os israelitas não podiam ir. E a história se repete. É claro que as pessoas sentem muito quando as coisas acabam mal. Se eu não tivesse traído minha esposa, eu realmente deveria ter pagado as minhas contas. Matá-lo parecia ser uma coisa boa na época, mas agora que seus amigos estão me encurralando, isso não parece mais uma coisa tão boa. Tirar mais um tempo livre foi divertido, mas agora eu ultrapassei meu prazo máximo de entrega do trabalho. Foi muito legal ter ficado bêbado naquela festa, mas foi depois disso que eu matei meu melhor amigo em um acidente dirigindo a caminho de casa. Eu só roubei o que realmente precisava, e agora a polícia e o juiz estão empenhados em decidir o meu caso. Você sente muito? Sente muito por causa das consequências sobre si mesmo? Sente muito por causa das consequências sobre os outros? Você sente o suficiente para mudar? Alguns tentam fazer um tipo de barganha. Eles pensam, se eu admitir alguma coisa, talvez eles facilitem para mim. Outros admitem apenas o que já foi exposto, esperando que o restante fique coberto. E ainda outros rangem os dentes na esperança de que depois de sofrer o suficiente, eles terão pagado a dívida do seu erro. Mas tente convencer os que estão de luto por um assassinato que o assassino já pagou o tempo suficiente. Quando um cônjuge adúltero diz, nunca mais, você confiaria nessa afirmação? Se um drogado solicitasse outra chance para se limpar? Nada disso significa sentir muito ao ponto de arrepender-se. Isso só mostra situações que lidam com os resultados do pecado, mas não com a causa. Expressar tristeza só por causa das consequências é insuficiente porque automaticamente surge uma expectativa subjacente de que a ofensa se repita. Dizer, sinto muito por inundar o seu quarto, significa pouco quando você não desliga a mangueira. Arrependimento inclui tristeza pelas coisas ruins que foram feitas e uma mudança para que não aconteça novamente. A tristeza por atos prejudiciais vai além do autor dos atos e dos que foram prejudicados. Ela penetra em Deus. Irregularidade, às vezes chamada de pecado,
causaram a morte de Jesus. Muitas vezes tratamos o mal levianamente, como se não fosse um grande problema, mas não nos arrependemos genuinamente até reconhecer que, quando fazemos algo de errado, na verdade estamos pecando contra Deus. É por isso que quando a esposa de Potifar tentou seduzir José, ele respondeu: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Isso teria sido uma coisa perversa contra Potifar também, e teria até mesmo sido um pecado contra a sedutora e contra o próprio José. O pecado faz com que todos sejam perdedores. De forma semelhante, o rei Davi percebeu a gravidade do seu pecado quando dormiu com Batseba, e depois fez com que seu marido morresse em batalha a fim de proteger a si mesmo. Uma vez exposto, Davi arrependeu-se, começando com Deus. Foi por isso que ele orou: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Ele começou com a grande figura Deus. Obviamente, ele havia pecado contra Batseba e contra seu marido, e também havia pecado contra o povo que ele governava. Poderíamos dizer que Davi cometeu um grande erro, mas seu arrependimento teve raízes no que ele tinha feito contra Deus. A menos que a tristeza pelo pecado seja fruto de um reconhecimento pelo que fizemos a Deus e também aos outros, ela será apenas um arrependimento superficial. A menos que ela seja baseada em Deus, essa tristeza não pode nos motivar à mudança. É por isso que Davi inclui em sua oração: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devo-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Não presuma que tudo que você precisa é de uma dose extra de coragem para fazer isso. Isso é mais do que um jogo mental ou uma mudança de discurso. Arrependimento é um dom de Deus. Você não pode resolver essa questão sozinho, assim como não pode limpar o seu coração esfregando o peito. Muitos desperdiçam a vida pensando que um dia vão se acertar com os outros e em seguida com Deus. Eles pensam que devem primeiramente ficar limpos antes que possam chegar a Deus, que é santo e perfeito. Mas Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mesmo o desejo de estar com Deus vem dele. Não é algo que geramos por nós mesmos ou que produzimos seguindo um processo de 5 passos simples. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O arrependimento vem de Deus. Se já sentiu o desejo de estar com Deus e abandonar seu passado, você pode chamar isso de um outro presente de Deus para você. Deus nos criou com uma consciência que pode ser moldada, e por causa disso, alguns abandonam o pecado sem nenhuma noção de Deus. As influências da primeira infância podem ter um peso forte para aqueles que prefiram o certo em vez do errado. Mas até mesmo suas melhores decisões estão longe de ser perfeitas. Para outros, os resultados desastrosos do pecado, a falta de vitalidade ou propósito na vida, sua frustração com os maus hábitos, o tédio que o egoísmo traz, tudo serve como um motivador para a mudança. E alguns realmente conseguem mudar, inconscientes de que Deus é a fonte e a força para fazer a profunda mudança necessária. O desejo de mudar de vida e de fazer a coisa certa e o poder de ser bom, tudo vem de Deus. Mas o indivíduo deve responder: as pessoas não são robôs para serem programadas ou reprogramadas. A consciência se torna mais sensível. O passado traz à tona sua feiura. E enquanto Cristo ansiosamente coloca o ódio pelo pecado no coração das pessoas que estão abertas a ele, elas devem agir no impulso. Caso contrário, a consciência endurece e o ódio pelo pecado que eles sentiram uma vez começa a se desvanecer. Por outro lado, quando uma pessoa continua a agir em direção a Deus e para longe do seu passado duvidoso, o poder divino continua a inundar os pensamentos, as emoções e as ações. Isso ilustra como os seres humanos se conectam com o sobrenatural quando Deus chama a sua atenção. Ao optar por mudar para melhor,
Os seres humanos conectam-se a um poder e a uma visão divinos. A mudança pode ser sutil ou dramática, mas de qualquer forma é milagrosa. Você já experimentou um vazio como se algo intangível estivesse faltando? Isso acontece com aqueles que estão depressivos e pensativos, mas também com aqueles que parecem ter tudo. Os filósofos não foram os primeiros a afirmar que cada pessoa tem um buraco dentro de si que só Deus pode preencher. Jesus mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O mesmo Deus que está ativo no mundo natural permanece ativo no mundo espiritual também, como uma pessoa especial tentando chamar sua atenção e atraí-lo para ela. Deus procura criar uma atração em seu coração. Você já sentiu isso? Já fugiu desse sentimento? Você já o ignorou? Tudo que você pode obter neste mundo ainda está aquém do que Deus pode oferecer a você. Não importa o quanto uma pessoa consiga ou conquiste, isso não é suficiente. Não é de se admirar que muitos estão frustrados. Assim, através da influência do Espírito Santo, Jesus procura constantemente chamar nossa atenção dos prazeres fugazes do pecado para a beleza profunda e eterna de Deus. Responder positivamente a Ele traz serenidade, satisfação, propósito e esperança, aceitação e um amor em comum. Mas essas bênçãos vêm apenas depois que tivermos nos arrependido, somente depois de fazermos uma reviravolta. Para aqueles abertos à mudança, o caminho proporciona um alívio tão esperado. Já aqueles fechados à mudança não andam na estrada menos percorrida. Mas isso não tem que ser assim. O poder de Jesus para nos atrair é consistente e persistente. É como as ondas que rolam para a praia independentemente se alguém está lá ou não para assistir. É como as hastes persistentes da grama que encontram uma maneira de avançar por sobre uma passarela de cimento. É como a aurora que não pode ser interrompida. A menos que você resista, será atraído para Deus. As palavras de Jesus: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Você tem a opção de resistir. Muitos fazem isso exatamente assim. Mas para quê? Para que continuar na busca cega? Para tentar se acertar com Deus sem Ele? Para tentar permanecer em pé em teimosa recusa por dobrar os joelhos? Será que o orgulho pode ser tão tolo assim? Você busca a iluminação, mas recusa a luz? Você pode ter mais força ou poder do Todo-Poderoso? Por que você resiste a Deus? Todos os dias as pessoas colocam seus óculos por causa da falha de visão. A mesma necessidade existe no reino espiritual e, felizmente, as prescrições estão disponíveis neste reino também. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Talvez você já tenha se lisonjeado, porque não é realmente tão ruim assim. Você provavelmente não tem que olhar muito longe para fazer uma comparação que o fará perceber que é uma pessoa decente. Mas depende de onde você olha. Bondade externa pode proporcionar uma ilusão convincente, especialmente por curtos períodos de tempo. Muitos podem olhar e agir como se estivesse em uma peça ou num palco. Mas o que se passa antes e depois dessa cena curta? O que acontece se você vai mais fundo além do verniz? Se os motivos ficam expostos, e aí? Quando o Senhor vier, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação.
Você quer exposição total? Tenha cuidado com sua resposta. Veja como Jesus colocou: a luz veio ao mundo, mas os homens, aqueles que não acreditam em Jesus, amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Mesmo as pessoas santas prestam reverência quando percebem que estão encontrando o divino. Talvez fosse mais óbvio se fizéssemos o mesmo. Em vez disso, no julgamento final, muitos afirmarão que não tinham ideia de que tinham encontrado a Deus, porque isso aconteceu sem luzes ou fanfarras. Se você olhar para si mesmo e para os outros, vai fazer um juízo errado ou se auto-justificar. Você será capaz de ver a combinação perfeita da santidade e aceitação somente quando olhar para Jesus. A santidade de Cristo, em comparação com a sua, expõe todas as suas necessidades. Comparado com a perfeição, você está muito aquém. Por outro lado, a aceitação de Cristo parece boa demais para ser verdade. Mas é verdade. Você já viu a Jesus? As pinturas dos artistas o representam adequadamente? As palavras podem captar a sua essência? Alguma experiência já lhe mostrou que ele é real? Ele já se apresentou a você em poder, beleza, alegria, paz, majestade e amor? Para alguns, a morte de Jesus corta o coração, uma vez que registra o dom supremo que nenhuma outra pessoa poderia oferecer. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Deus levou isso ao extremo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por você, não importando quão ruim você fosse. Para outros, a vida de Jesus chama a atenção. Os milagres, os ensinos, a vida transcorrida em uma realidade diferente, o mais inteligente em meio aos brilhantes, o resgate das vítimas e as pessoas que libertou faz com que ele seja um herói como nenhum outro. Você tem uma imagem completa da vida de Jesus? Outros ainda se encontram atraídos pela realidade atual de Jesus. Ele não é mais visível na Terra, mas vislumbres dele podem ser vistos em lugares curiosos, de formas imprevisíveis. Pode ser o sorriso de uma criança, a sorte, algo de ruim que tem bons resultados, uma ajuda que recebemos de forma inesperada quando ajudamos outra pessoa, um adolescente dizendo as coisas como são, ou a clara comunicação que nossa consciência pode desenvolver. Embora a santidade e a bondade de Cristo anima alguns, outros se sentem oprimidos e querem evitá-lo devido à sua indignidade. Por que encarar um Deus santo quando reconhecemos que somos antítese da santidade? O diabo é rápido para nos dizer isso, e ele tem evidências. Recuse-se a habitar na mesma cova. Cite o verso bíblico: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E isso não é tudo. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lembre-se do ponto de partida. Deus o ama. Isso supera todo o lixo acumulado e jogado sobre você. É por isso que podemos ir a Deus em vez de ir para longe dele. Quando essa luz desponta em nós e nos viramos em sua direção, em vez de nos esconder dela, tudo muda. Isso é arrependimento. Nós desistimos de fugir de Deus ou ignorá-lo e estendemos a mão pedindo a Ele que tome conta de nós. A mudança imediata traz alegria, paz, perseverança na adversidade, personalidade reforçada, expectativas para a eternidade, infusão do amor de Deus e a presença dele em nossa vida. Quem tem mais chance de se arrepender? Um alcoólatra perturbado ou um pastor de sucesso? Uma vez que ambos são humanos, ambos precisam se arrepender. Mas o alcoólatra, encrencado, provavelmente tem evidências suficientes
para tornar óbvia a sua necessidade de mudança. O pastor de sucesso deve lutar com o orgulho, o ego, o ciúme e o egoísmo. Um jovem promissor e rico sentiu que faltava algo na sua vida e foi a Jesus em busca de um remédio. Ele então contou a história de que seguia os mandamentos de Deus ao longo de toda a sua vida. Claro, não é tão difícil para as pessoas com força de vontade seguir a letra da lei. A aprovação social para quem age dessa forma provê uma recompensa adequada. Mas esse jovem sabia que havia mais e ele queria mais. Seguir a Deus com a cabeça, mas não com o coração, deixava-o vazio, mesmo que você só fale palavras piedosas. Jesus deu a você uma noção do espírito da lei, começando com o primeiro mandamento de Deus: não terás outro Deus além de mim. Jesus encaixa esse mandamento na seguinte maneira: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Esse preço parecia alto demais, confrontando com o arrependimento que veio seguido com o espírito dos mandamentos de Deus. O jovem promissor e rico deixou Jesus. Em vez de se afastar de seu Deus inadequado, ele se afastou do Filho de Deus. Quem tem mais chance de se arrepender? Cada sociedade tem sua classificação de mal, mas esta pode não coincidir com a classificação de Deus. Embora para Deus não haja algo como um pecado pequeno, a falha em arrepender-se vem no topo da sua lista. Talvez o pior mal de todos seja o orgulho, simplesmente por causa da sua resistência direta a Deus. O egoísmo, a inveja, a mesquinhez lutam pelo segundo lugar na lista de Deus. Essas ações e traços de caráter personificam o oposto de Deus. Palavrões, embriaguez, sexo barato, vandalismo podem nos ofender. Uma pessoa apanhada em tais vícios, socialmente repugnante, pode sentir vergonha, tristeza e desejo de uma mudança. Mas quando o orgulho, o egoísmo, a inveja, a mesquinhez são ignorados ou parecem ser recompensados no curto prazo, por que uma pessoa mudaria? Quem tem mais chance de se arrepender? Uma vez que você teve um vislumbre de sua necessidade, uma vez que você sentiu que Deus o está atraindo, vá diretamente até Ele. Reconheça que Ele é Deus e que você não é. Aceite seus dons de piedade, peça-lhe o desejo de mudança. Diga-lhe de sua tristeza quando ela vier e viva para Ele em vez de apenas para si mesmo. Não espere para limpar seu pecado ou se sentir mais confiante. Na verdade, não há nada que você possa fazer para parecer melhor diante de Deus. Vá a Ele assim como você é. Ele é o único que pode mudá-lo. Aceite seu dom do arrependimento e diga: eu sinto muito, por favor, muda-me. E permita que Ele faça exatamente isso. Não deixe para depois, não adie o arrependimento. Milhões cometem esse erro. Uma vez que você está ciente da sua necessidade e da dádiva de Deus, vá em frente. Postergar até que você esteja mais velho ou esperar que Deus o agarre pelo pescoço demonstra descuido e tolice. Você pode desenvolver hábitos que neutralizam o poder do Evangelho. Deus não vai forçar sua escolha, e retardar a aceitação de Cristo só aumenta a sua resistência a Ele. Por que se perder agora e para sempre? Raramente você vai ouvir alguém dizer que ficou feliz por ter esperado muito tempo para responder a Deus. Em contraste, as pessoas frequentemente confessam que gostariam de ter dito sim a Deus mais cedo na vida. A Bíblia fala de hoje e agora, em vez de algum tempo desconhecido futuro. Por que demorar em ter o melhor que Deus reserva para você? Por que não abandonar esse desejo obstinado de fazer a coisa do seu jeito? Aqueles que pensam que devem passar por cima de uma montanha antes de voltar para Deus sentem que estão fazendo o papel de bobo, mas parecem contentes com sua loucura. Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, escreveu: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Se Deus nos criou para estar em união com Ele, viver sem Ele sempre nos mantém aquém
do que poderíamos ser. É irônico que as pessoas, com medo de perder a vida, vão desperdiçá-la, em vez de conectá-la à fonte da vida. Imagine comprar um carro esportivo novo e em seguida encher o tanque com leite ou com água. Por que não despejar a bela areia tropical dentro do motor? Por que não remover os pneus e dirigir apenas com um aro? Já que você é o dono, não tem o direito de fazer essas coisas? É claro que sim. Mas quem seria tão louco assim? Por que destruir o que você tem quando poderia usufruí-lo no seu melhor? Aqueles que querem o máximo da vida seriam sábios se fossem ao arquiteto da vida, pois quanto mais cedo, melhor. Algumas pensam, Deus tem amor infinito, bondade, misericórdia e graça. Portanto, todos serão salvos. É verdade que a morte de Cristo provê salvação para todos, mas nem todo mundo aceita esse dom. Por causa da rebelião de Adão e Eva, todos os seus descendentes naturalmente se rebelaram. A morte de Cristo cobre o custo da rebelião e quebra suas garras para aqueles que a aceitam. Mas só porque Cristo deu o remédio, não significa que todos vão aceitar o seu dom. Pense nisso dessa maneira. Se você herdar dívidas do cartão de crédito de seus pais e ainda adicionar a essas dívidas as suas próprias, você pode estar em apuros. Se alguém lhe oferece um cheque enorme como um presente e este cheque cobre toda a dívida e ainda mais, parece que você estará livre e limpo. Mas você tem que depositar o cheque. O dinheiro estará lá para cobrir a dívida, mas você tem que depositar o cheque. Depositar o cheque exige tão pouco de você, mas até que você o faça, não pode usar o dinheiro. Por incrível que pareça, algumas pessoas se recusam a depositar o cheque. Talvez seja o orgulho, a autossuficiência, a teimosia, a procrastinação que o impedem de conseguir tudo o que pode ser deles. Mas eles não vão ao banco fazer depósito. Eles não se arrependem. Se o pecado não existe, ou se ele realmente não é um grande negócio, então por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso quando pecaram? Por que Jesus morreu na cruz por nossos pecados? Por que você está separado de Deus até que se arrependa de seus pecados? Por que o pecado cobra o seu pedágio sobre você e seus relacionamentos? O pecado não é pouca coisa. É por isso que o arrependimento é tão importante e tão maravilhoso. Quando temos um vislumbre de Deus, nós nos vemos de maneira diferente. Recusamos a nossa feiura e nos alegramos em sua beleza. Temos pena do nosso desamparo e participamos do seu poder. Desistimos de nós mesmos e nos entregamos a Ele. Rejeitamos nossas tentativas de fazer tudo certo e aceitamos o seu dom que faz tudo dar certo. Nós nos arrependemos. Quanto mais claramente percebemos Deus, maior a nossa disparidade que percebemos entre nós e Ele. E mesmo assim sabemos confiantemente que estamos seguros nele. Somente aqueles que não têm uma visão precisa de Deus se colocam no pedestal em ruínas, rotulado como "não tenho necessidade de Deus". Aqueles que estão nesse pedestal não conseguem aceitar o dom do arrependimento. Ter um vislumbre de Deus para vê-lo como Ele é e ver-nos como nós somos, para dizer "eu sinto muito" e realmente querer dizer isso para ir numa nova direção, isso é arrependimento. Isso é a vida nova. Encerramos mais um Professor Nelson Jr. Cast com o livro Conectado, como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.